Bom dia! Bom dia, amadas, lindas Devis! Sempre presente no flow do cosmo, né? Presentes vocês. Então, quando vocês são em menor número, eu faço questão de falar bem-vinda, Eliane, bem-vinda, Dani, bem-vinda, Helena, bem-vinda, Cláudia, bem-vinda, Beth e bem-vinda, Camille, tá? Então, quem quiser pode deixar a câmera fechada. Eu sei que, né, esse é um horário que a gente está em trânsito, está em outro, né, fazendo alguma coisa, o dia está começando, então fiquem tranquilas. Mas quem quiser, e puder ficar com a câmera aberta, é um prazer ver o rostinho de vocês. Então, bora lá. Vou ligar aqui o Instagram também. Ai, é sempre tão bom começar o dia com vocês. Então, é, bora que o assunto de hoje é muito bom. Antes da gente começar, eu gosto de relembrar que eu estou aqui falando, né, dos cálculos védicos siderais, que são cálculos diferentes do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Então, os cálculos siderais, eles representam, né, o posicionamento real dos planetas no céu, tá? Isso dito, eu vou convidar vocês para colocar aqui no chat do Zoom. Quero saber como é que vocês estão nesse ponto de virada é, do trânsito de Júpiter, né? A gente está num momento muito potente do ano, né? Um dos grandes trânsitos do ano. Então, quero saber como vocês estão, né? Como vocês estão se estão sentindo, se a vida está fluindo. Quero saber. E, como de costume, vou convidar vocês a dar uma respirada, né? Para a gente chegar. Então, você pode, se quiser, escrever agora ou depois, né? É, vamos lá. Só fazer uma respiração, fechar os olhos, inspirar grande pelo nariz, soltar o ar pela boca, soltando o som. Só por um momento, respira aqui em você, no seu espaço, no centro do peito. Abre espaço para se fazer presente. Abre espaço para receber esse conhecimento e essas informações de um lugar de curiosidade mesmo, de abertura, sem pré-conceitos, sem grandes filtros da mente ou de padrões antigos. Mantém sua boca relaxada, o maxilar relaxado, e eu vou fazer um mantra para a gente começar. Gananam tva ganapatigam havamahe kavim kavinamupamashlavastamam Jeshtarajam brahmana brahmanaspata anashrivanuti bisida sadhanam Shri Mahaganapataye Namaha Om Amriteshwariye Namaha Om Amriteshwariye Namaha Om Amriteshwariye Namaha Om Shanti 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 Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Ok. Quando você estiver pronta, pode abrir os seus olhos. Então vamos lá, vamos começar. Quem tá aqui no Zoom não, no Instagram, eu tô no Zoom, tá bom? Então não vou focar aqui, estou focada na turma do Zoom. Então, amadas, bem-vindas. Vamos falar sobre
um dos trânsitos mais importantes do ano de 2025, que é a entrada de Senhor Júpiter em Gêmeos, né? Júpiter entra amanhã em Gêmeos, precisamente às 14h10, horário de Brasília, né? E hoje é um dia bem potente também para gente, porque Vênus está ativando o ponto aonde estavam o Sol e a Lua agora no eclipse passado. É, Sugiro que você observe o seu dia só, não tem grandes, né? Não tem algo muito específico que a gente possa direcionar a nossa energia, então eu sugiro que você fique atenta e presente, e ao final do dia você pode fazer uma recapitulação, recapitular o seu dia e ver o que aconteceu, se teve alguma coisa diferente, principalmente relacionado à sua mente, né, à sua consciência. Então vamos lá. Senhor Júpiter, o grande benéfico, o guru do zodíaco, ele vai entrar em Gêmeos amanhã às 14h10, como eu falei, né? E isso tem grande impacto tanto no coletivo como nas nossas vidas, né? Júpiter, ele é um planeta originalmente, né? Esse ano ele vai ficar um pouco diferente, eu vou contar, mas ele é um planeta lento e ele passa um ano em cada signo do zodíaco, né? Então a gente tem aí um ano de espaço de tempo para acomodar e fazer as transformações e o direcionamento necessário conectado a Júpiter, né? Estamos encerrando um ciclo onde Júpiter estava muito conectado e expandindo a energia voltada para a materialidade, para o material, para a riqueza, as finanças. A gente viu bastante disso acontecer aí, né, lá fora, no mundo. E agora, Gêmeos é um signo completamente diferente de onde o Senhor Júpiter estava, né? E eu vou contar para vocês o que a gente pode esperar. Lembrando que eu sempre falo aqui de um lugar bem amplo, né, de direcionamento geral, e que se você quiser entender um pouquinho mais como isso vai é, atuar e vai transformar, como esse trânsito vai ter efeitos em você e na sua vida, é importante que você conheça o seu mapa natal. Então vamos lá. Júpiter, ele vai, a partir de amanhã, entrar nas, num movimento, num trânsito que é muito diferente do que ele está acostumado a ter, né? Então, como eu falei, Júpiter fica um ano em cada signo, mas a partir desse trânsito, da entrada de Júpiter em Gêmeos, agora, amanhã, até 2032, ele vai fazer um padrão de movimento diferente, muito parecido com o padrão que a gente viu Senhor Marte fazer entre Câncer e Gêmeos recentemente, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar aproximadamente de 6 a 8 meses em cada signo até 2032. E isso é muito significativo para nós, pequeninos humanos, aqui na Terra. Júpiter, que é esse planeta muito grande e lento, vai ficar mais rápido. Ele continua muito grande, mas ele fica mais rápido. O que isso quer dizer para a gente? Que as transformações que ele vem trazendo e os assuntos que a gente precisa trabalhar e expandir relacionados a Júpiter vão estar muito mais rápidos. E nesse período em que ele fica em Gêmeos especificamente, vai estar mais rápido ainda, porque Gêmeos ele é um signo de ar, de Senhor Mercúrio, que é muito rápido e vai dar uma potencializada nesse período, nessa transformação rápida e ágil de Senhor Júpiter. Então vamos por partes, né? Então, amanhã, dia 14, Senhor Júpiter entra em Gêmeos. No dia 18 de outubro,
18/10, ele fica retrógrado. Perdão. Ai, eu fui colocar a gente para dentro, já vi a data errada. Vamos lá. Amanhã ele entra em Gêmeos, voltando. Apaguem se vocês anotaram. No dia 18 de outubro, 18/10, ele já vai entrar em Câncer, né? Então passa Gêmeos, atravessa Gêmeos inteiro, entra em Câncer. Entrou em Câncer no dia 11 de novembro, 11/11, significativo. Ele fica retrógrado em Câncer. Dia 5 de dezembro, ele volta para Gêmeos. Em abril do ano que vem, ele retoma o movimento direto em Gêmeos. No dia 2 de junho, ele finalmente entra em Câncer, onde fica mais 6 meses. E aí ele vai repetir esse padrão para os próximos signos. Ele vai ficar ali 6 meses, vai entrar em Leão, ele vai ficar retrógrado, vai voltar para Câncer, aí vai avançar em Câncer, vai voltar para Leão, para depois avançar para Virgem. Vai fazer esse mesmo padrão. Então ele vai ficar até 2032 fazendo esse padrão. O que que acontece com a gente quando a gente tem esse padrão de retrógrado? É muito assunto para revisitar, reviver, reestruturar, desapegar, deixar para trás ou retomar. Então, para você ter uma ideia do que é Senhor Júpiter em Gêmeos, é só você fazer uma retrospectiva na sua vida e ver o que estava acontecendo, né, nos e-mails, se você tinha agenda, se você tinha diário, né? Se você não tem diário ainda, comece a fazer, porque daqui 12 anos você vai querer olhar. O que estava acontecendo na sua vida 12 anos atrás? Esse é o primeiro exercício a ser feito. Onde você estava, com quem você estava, quais foram os assuntos relevantes, quais eram os assuntos que estavam expandindo na sua vida nesse momento. Fim. Oi, Carla, querida, bem-vinda. Então vamos lá, seguindo aqui. Esse movimento acelerado de Senhor Júpiter é o significado de mudança e de transformação rápida, né? Principalmente mudanças e transformações que estão conectadas com o nosso conhecimento e com o nosso crescimento, né? É, Mercúrio normalmente faz esse movimento errático. A gente está acostumado com Mercúrio ter esses movimentos mais rápidos, né? Tá, ter uma velocidade mais acelerada e depois retomar a velocidade dele, padrão. Mas Júpiter não é um padrão acontecer isso. Então, tenham em mente daqui para frente que o movimento das suas transformações e da onde você vai expandir e da onde o cosmo está pedindo a sua expansão e crescimento vai estar muito mais rápido. Não tem mais um ano para você se acomodar. Toda vez que alguém faz uma leitura de trânsito comigo, ou de retorno solar, eu deixo bem claro, eu falo, olha, não precisa sair correndo, né? A gente está falando de um período de tempo de 12 meses, e dentro desses 12 meses tem alguns períodos que impulsionam, né, ou retraem o avanço. Então, tem 12 meses, respira, tá tudo bem. Agora não. Agora eu tô falando para vocês, tá tudo bem. Não tô aqui para assustar ninguém, mas encurtou o tempo. E a gente precisa acelerar e se adaptar. Então, além de transformação acelerada, o que a gente tem como outra constante nesse movimento, nesse trânsito, a partir de agora até 2032, é capacidade de se adaptar, habilidade de se adaptar. Nada melhor do que começar essa temporada com Júpiter em Gêmeos, porque Gêmeos é extremamente adaptável, tão adaptável que é dual, né? Então, vamos aqui por partes.
O que é Júpiter, né? Júpiter, ele é guru, né? É aquele que tira a gente da ignorância, da escuridão e leva para a luz do conhecimento, da sabedoria, do autoconhecimento, né? Então Júpiter está ligado a Dharma, as escolhas corretas que você precisa fazer aqui no seu caminho. Júpiter está ligado à sabedoria, tanto a sabedoria de estudos como faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, como uma alta sabedoria que está ligado à espiritualidade, religiosidade. Está conectado aos nossos mestres, né? Mestres, professores, figuras que ensinam, pai, mãe também. Júpiter está muito conectado com a nossa fé. E a fé, toda vez que eu falo de fé, quando falo de fé, quem está aqui já está acostumado, mas quem está chegando por agora, deixo bem claro que não estou falando de uma cultura filosófica religiosa, de uma religião e de adoração cega. Estou falando de fé como aquilo que te move e faz você ter a certeza de que tudo isso é passageiro e que a sua alma é imutável e só se expande, tá? Então, Júpiter, ele é o planeta que expande aonde ele vai. Ele expande aquilo que toca, né? Então, é importante você saber aonde você tem gêmeos no seu mapa. Se você tem planeta em gêmeos ou planetas em gêmeos, para começar a tatear e entender o que é que está com a potência de expansão e onde você vai levar essa potência para expandir. Então, Júpiter, crescimento, criação, Júpiter, ele é filhos, né? Está conectado aos filhos no nosso mapa, então está conectado com procriação, né? Ele é o nosso mestre interior também, é a nossa luz divina que guia a gente quando não tem nada mais que pode nos guiar, né? Então fala de abundância, né? Fala daquilo que a gente faz para crescer. Ele é o grande benéfico, como eu falei, né? E, resumidamente, é todo e qualquer conhecimento que nos leva na direção da nossa expansão, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, né? Mas esse primeiro ponto desse grande movimento de Júpiter, esse primeiro signo do zodíaco, que ele vai ter esse movimento e esse trânsito diferente, acelerado, está muito conectado com a materialidade, mais do que com a espiritualidade, né? Então, estou falando do signo de Gêmeos, né? Em sânscrito Mituna, e que é um signo regido por Senhor Mercúrio, Buda, o nosso intelecto, é um signo de ar e de movimento. Então, aí a gente tem uma confluência de energias. Júpiter mais rápido e um signo extremamente rápido do zodíaco, né? Gêmeos, em essência, está conectado com a nossa comunicação, com a nossa habilidade de se adaptar, de trocar, de organizar, de se comunicar. É extremamente versátil, mas quem está aqui também já está acostumado a me ouvir falar, "But", tem, né? Tudo na vida e na astrologia tem o seu ônus e o bônus. E o ônus, né, de tanto movimento, de tanta aceleração, é distração, dúvidas, ficar caçando muita coisa só no superficial, né, na superficialidade. Então, a gente tem guru chegando em um lugar de praticidade e de agilidade.
O primeiro ponto que você vai se perguntar e vai observar é como que você pode expandir, né? Como que você pode pegar carona nessa energia para transformar, para fazer crescer e prosperar a partir da sua comunicação, né? Então, isso é a camada mais básica desse trânsito. A gente está vendo aí já esse movimento acontecer lá fora, né? Relacionado a essas negociações que estão acontecendo aí fora de taxas, né? É, guerras fiscais, né? Porque Mercúrio é o comerciante e Júpiter fala de leis, né? Inclusive taxas, né? Então a gente já está vendo esse movimento lá fora, mas no nosso espaço como indivíduo é olhar para a nossa comunicação, né? Como que a gente se coloca as nossas ideias com o outro, para o outro. Júpiter em um signo de ar traz potência também para a expansão de escrita, porque essas ideias que antes muito soltas e muito voláteis ganham peso para que possa ser manifesta num papel. Gêmeos, um signo conectado com amigos, pode trazer também expansão no círculo de amizades, por exemplo, né? Ou na maneira como você se relaciona. Mas, em suma, em resumo, em essência, esse é um trânsito que faz com que você possa expandir através do seu conhecimento e da troca, é a comunicação, né? É um período muito, muito potente para que você possa organizar não só as suas ideias, porque Gêmeos é o signo das ideias e Júpiter traz peso para que elas sejam manifestadas e saírem desse lugar só etérico, né, e do pensar, mas é um momento extremamente potente para organizar a parte material da vida, né? Então, finanças. Eu ia te dar um beijo, você me deu um beijo antes. Qual que? Desculpa, gente, ganhei um beijo. Meu cachorro que eu não estava esperando. Depois do passeio, né? Imagina quanto que ele pôs. Onde ele pôs, né? Quanto ele expandiu o focinho dele aí pelas gramas do vizinho. E aí ele veio me dar um beijo. Também te amo. Vamos lá. É, voltando. Então, é um período excelente para organizar a parte financeira, né? É um momento maravilhoso para você buscar ferramentas, né? Buscar técnicas para manifestar ou planejar como você quer expandir e prosperar. Então, esse primeiro período desse padrão diferente de Senhor Júpiter é o pontapé que a gente estava precisando para prosperar a partir da organização e planejamento, né? Então, é uma energia muito, muito potente que ganha uma camada, ganha mais uma confluência com a entrada do Sol amanhã em Touro, né?
E depois que o Sol entra em Touro, a gente tem ainda a entrada de Mercúrio, que é Buda, né, o nosso intelecto, o dono de Gêmeos em Touro, e a Lua Nova em Touro. Então, a energia que trata de finanças, matéria, construção da prosperidade, prosperar, expandir aqui no planeta, está muito ativa pelo próximo mês inteiro. Então faz esse comprometimento com você, foca no que é essencial agora para você poder se desenvolver. Sabe, para no mês seguinte você já tirou da frente e poder resolver outros assuntos, porque a gente vai ter outro trânsito muito grande no final do mês. Então, pelo menos essa parte que te dá a sua estrutura vai estar organizada. Busca curso, busca ajuda, conversa, troca. Esse é o momento. Tentou fazer sozinha, não conseguiu? Então troca, conversa com alguém. Olha que momento potente para conversar, para trocar informações, para somar conhecimento. Troca os seus saberes, se comunica. E aí, quando a gente olha por camadas mais profundas, que eu sempre gosto de trazer camadas mais profundas para o trânsito, cuida para não estudar com superficialidade, porque Gêmeos é um signo de ar e mais superficial. Que bom, né? Porque é aí que a gente consegue se comunicar. É tudo muito ágil. Há trocas, né? Um dos resultados possíveis quando Júpiter entra nesse espaço é expandir esse lugar de superficialidade. Então tenha atenção para aquilo que você for se comprometer a fazer e organizar, que não fique no superficial, só para falar, ai, tá bom, tá, tiquei da minha caixinha aqui. Não, é o momento de dar peso e atenção para isso. É o momento de estudo. Cuida para não entrar e se perder no ruído externo, porque vai ter bastante ruído externo nos próximos meses. Por que que eu tô falando isso? Porque o nó do norte vai entrar em Aquário, outro signo de ar. E o nó do norte é ar também. Então, tudo que está relacionado à comunicação, comunicações que exigem redes, né, que atravessam o ar, então, telecomunicações, rede de internet, tudo que faz conexão através do ar, ou que usa o elemento ar, vai estar desequilibrado. Então, cuida para não entrar nesse desequilíbrio. O que que tende a entrar nesse desequilíbrio? A nossa mente e a nossa fala. Então, é importante olhar para aquilo que é essencial e que precisa de aterramento. E o que é essencial e precisa de aterramento? A sua mente. A gente está falando da sua mente. Vou dar um golinho do meu café com os germes da rua que o Cal que trouxe para mim. Esse é um momento também muito, muito lindo em uma camada mais profunda para você usar a potência de Júpiter
as bênçãos de Júpiter para mostrar o caminho de alinhamento entre o seu pensamento, entre o seu intelecto, a sua fala e o seu coração. Né? É o momento perfeito para você começar uma prática de escrita, se você ainda não tem. Acho que todo mundo aqui já tem, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou fingir que todo mundo tem. Isso, todo mundo já tem. Adorei. Então sigam, né? Sigam, renovem aí o seu comprometimento com a sua escrita, com a sua prática de escrita. E é um momento também muito potente para você criar um hábito de organizar as suas ideias através da escrita. Então, tanto a escrita intuitiva como a escrita onde você organiza, calque, os seus pensamentos no papel, é um momento extremamente potente. Mercúrio né, conectado com a mão, com a escrita, e Júpiter com esse aterramento e que mostra o caminho daquilo que faz com que você possa prosperar e expandir. A Beth, 100% de mudanças, tá mesmo? Cruzando o Brasil, voltar para casa da mãe, levando 3 gatos. Gente, a Beth trabalhava na Amazônia e tá voltando, tá indo embora da Amazônia, levando 3 gatos. Gente, é muita transformação. É, se isso não é transformação. É, é isso. As transformações vêm, elas chegam e elas chegam muito rápido agora. E a gente tem o próximo mês todo com a ativação de Touro no céu, dando suporte para que a gente possa ancorar e deixar, né, passar a régua, organizar a vida material, para que a gente possa se dedicar às próximas transformações que estão por vir. Antes de encerrar aqui, vou lembrar, né, que se você quiser fazer o seu mapa para saber exatamente aonde está acontecendo essa transformação, né, e como Júpiter vem transformar você agora, né, é, agenda a sua leitura, pode me chamar no próprio WhatsApp, né, vocês que estão no grupo, pode me mandar uma mensagem por WhatsApp mesmo. E antes da gente encerrar, né, falamos de coisas bem práticas e praticidade para mim, né? Tô bem feliz com esse trânsito, porque praticidade para mim é um dos grandes aprendizados de uma escorpiana, né? Eu sou o oposto de touro, literalmente. Então, ser transformação é bem diferente de ser praticidade. Então, eu estou bem feliz com esse trânsito para poder transformar isso e aprender também. Mas não seria eu se eu não contasse para vocês um pouquinho do que tem por trás de Senhor Júpiter e Senhor Mercúrio. Nessa parte da novela cósmica, da cosmogonia, é bafo. Júpiter tem, né, uma esposa, uma consorte chamada Tara.
E Júpiter é Brihaspati, né? E, dado o momento lá, né, dessa grande novela cósmica, Tara e Chandra, Lua, se apaixonam loucamente. Sim, uma paixão fulminante, fulminante. E Tara engravida de Chandra, né? Só lembrando que Chandra é o planeta Lua, né? Na astrologia védica, embora com energia feminina, é o Lua. Então eles estão loucamente apaixonados, né? Rola essa traição. E o que que acontece? Tara engravida. Só que assim, gente, não tem, vou até usar essa palavra, né? Mas não tem pecado maior na cultura védica do que você trair, roubar a mulher do guru. Vocês têm noção que é grave isso? Não. É, nasceu um bebê. E quem é esse bebê? Dessa traição entre Lua e Tara, Mercúrio. Mercúrio é filho de Senhor Júpiter e Tara fora do casamento, né? De Lua, perdão, de Tara e Lua. Tara fora do casamento. E aí, Senhor Júpiter ficou muito, muito bravo quando descobriu, obviamente, como deveria ser. Mas, quando ele conheceu Mercúrio, Buda, ele ficou chocado com a inteligência de Buda. Buda é a nossa inteligência, é o nosso intelecto, né? Buda perdoou Tara, né? Voltaram a viver é, normalmente. E é muito bonita nessa passagem quando o Senhor Júpiter conhece, né? Mercúrio vai atrás de Senhor Júpiter para pedir para ser discípulo devoto, né? De Brihaspati. E quando Brihaspati, Júpiter vê Buda, ele se vê em Buda, né? Esse brilho, esse intelecto, a inteligência de Buda fascinou o Senhor Júpiter e Júpiter acolheu Mercúrio para dentro do seu ashram, né? E para dentro, né? Do seu espaço sagrado e para receber esses conhecimentos. Então, existe aí, né, por trás de todo esse movimento, uma história que tem um nó, mas esse nó é desfeito. Então, esse é um momento maravilhoso para que a gente olhe quais são os nós que impedem que o nosso conhecimento chegue ao nosso intelecto de fato. E quanto desses nós mesmas alimentamos todos os dias, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Dá para perdoar. Se o Senhor Júpiter perdoou, por que que a gente não vai perdoar esses padrões erráticos que impedem a gente de prosperar? Então, olha para isso. Olha o que atrapalha. Aonde estão os nós? Aonde estão os gargalos que impedem o conhecimento?
a sua sabedoria interna, a sabedoria do cosmo, a sabedoria de Guru, chegar até o seu intelecto para que você possa se organizar, se planejar e prosperar. Tá bem? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Hum, todas bem? Eu adoro as fofocas cósmicas da cosmogonia. Calque. Calque. Ah, todas bem? Ok, então tá bom. Tem coisas para fazer, tem coisas para olhar e para transformar. Eu desejo que esse período, né, de essa estadia e temporada de Senhor Júpiter em Gêmeos seja de grande expansão, próspero, de abundância, né? E que aquilo que você é possa expandir por todo esse cosmos. Tá bom? É isso. É incrível como o cosmos se realiza em nós. É isso mesmo, cara. Obrigada, meus amores. Seguimos conectadas lá no grupo. Para agendar o seu mapa, é só me chamar, que a gente marca. Um beijo e até já já.